Seja bem-vindo na Minha Casa Pode. Aqui a gente fala de casamento, fé, comunhão, vida real e relacionamento conjugal. Eu sou o pastor Marcos Prudente. Eu sou a Juscelene Prudente. Nesse episódio nós vamos falar sobre cama e intimidade. Para vocês poderem ver que aqui é vida real, nós estamos numa casa de um casal amado, de um casal maravilhoso, né, meu amor? Isso mesmo, gente. Vocês não têm noção do casal abençoado que nós estamos aqui. Eles têm um projeto maravilhoso, eles amam servir, estão sempre em conexão com a igreja, fazendo a obra do Senhor. São lindos demais. Eu acredito que vocês estão curiosos, querendo saber quem é. Quem será que é? Vamos revelar? Vamos revelar. Gente, esse Bem-vindos casal à maravilhoso. nossa casa! Eu espero que a gente seja o mais preciso possível, né? Nas respostas aí, para que vocês conheçam um pouco da nossa intimidade. E é sempre um prazer atender esse casal também. Falando de Maravilhoso, intimidade, Prudente. estamos onde, né? Na nossa cama! É verdade. Quer mais intimidade do que isso? Melhor Que alegria não tem. recebê-los na nossa casa, no nosso quarto, um local muito amado por nós, né, amor? Que É bênção, verdade. gente. Vocês são maravilhosos. A gente não podia estar num lugar diferente, numa casa diferente, com pessoas diferentes, não. Tinha que ser vocês, porque são um casal, ó, top demais. Muito obrigada pelo Amamos carinho. vocês. Muito obrigada pelo Obrigado. carinho, é recíproco. É legal. E nesse episódio, como a gente está falando de quarto, cama e intimidade, algumas perguntas vão fazer para vocês ficam bem à vontade para responder, porque é para isso mesmo, aqui é vida real, vida de casal, de casamento, é assim mesmo. André e Michele, para vocês, como é essa vida de intimidade na relação de vocês, correria, trabalho, casa, empresa, projeto, e como que é para vocês lidar com toda essa situação? A nossa vida é uma loucura. Quem nos conhece sabe que são muitas frentes, né, pra gente cuidar. Realmente, é o nosso casamento, é os nossos filhos, é a nossa casa, é a nossa empresa, é o projeto, o ministério, enfim, família, né? E realmente nós temos aí muitas frentes que a gente tenta fazer da melhor forma possível, cuidar da melhor maneira possível. E algo que a gente sempre conversa, né? Que nenhum trabalho pode roubar o nosso tempo, o tempo do casal, né? Então a gente, em meio a essa loucura que é a nossa vida, a gente vai se programando, vai combinando, vai conversando para que a gente tenha um momento que a gente possa chamar de nosso, né? Exatamente. Gente, ela falou de nós, mas agora eu quero falar um pouco dela aqui, sobre esse quesito que foi perguntado. Gente, eu não sei como é que essa mulher dá conta de tanta coisa, sabe? E é ministério, e é família. Nossa, é tanta muita correria, coisa. E às né? vezes ela passa um dia todo correndo, aí quando eu aguardo ela, né, em casa, eu falo assim, essa mulher vai chegar hoje cansada. Né? Gente, pensa que chega cansada. Ela chega aqui, sabe? E ela tá tão ligada, o cérebro dela trabalha tão rápido, que às vezes ela deita aqui nessa cama, aí, amor, você não vai dormir? Ela falou, amor, eu não consigo, eu tô, sabe, trabalhando, o corpo tá aqui, né, mas a mente trabalha muito rápido. A Michele é uma pessoa extraordinária, entendeu? Mas a gente Que vai bênção, gente. Olha se só. reinventando, né, Sim, para sim. cada dia Tá mais perto. tá mais perto, adquirir proximidade, porque isso é imprescindível, né, ao sim. casal. E a gente sabe também, né, meu amor, que Sim. a intimidade no relacionamento conjugal, ela tem que estar bem próximo do casal. E geralmente, em muitos casamentos se acabam por causa disso, né? Por causa da correria do dia a dia, o trabalho, o estresse, a pessoa já chega cansada, aí com o cansaço não tem uma intimidade, não tem mais uma proximidade do casal. Então isso prejudica muito a relação no casamento. Inclusive, tem alguns casais que às vezes eles têm alguns problemas e às vezes ele quer levar o problema para a cama, tá? E como que vocês lidam com isso? Como vocês gerem isso? Tem um problema às vezes na empresa, às vezes no projeto, ou mesmo dentro de casa com os filhos. E como que vocês fazem isso? Vai dormir, vai discutir o problema na cama ou vocês tiram algum lugar
da casa de vocês para poder falar sobre esses problemas ou resolver esses problemas? Ou o problema vai junto para a cama? Na verdade, eu acho que o tempo fez com que a gente amadurecesse muito. São 16 anos de 17, casado, Olha que né? benção. 16 anos. E no começo do relacionamento, já chegamos a dormir sem nos falar, já ficamos uma semana sem falar, porque problemas externos que permitíamos, né, que afetasse o nosso casamento. E aí, com o tempo, a gente foi descobrindo que havia outras maneiras de se comunicar, de resolver, da qual não atingisse o nosso casamento. Mas isso foi realmente o tempo que nos ensinou, né? E ele sempre prezava muito em não dormirmos, né, aborrecidos e chateados, né? E o casamento foi fazendo com que a gente amadurecesse, né? Hoje, graças a Deus, nosso casamento melhorou 100%, porque quem convive com a gente sabe, né? Nós somos pessoas extremamente diferentes, né? Ele super calmo, eu super agitada, né? Quando a gente se conheceu, ele não gostava de ficar no meio de muita gente, eu amava uma bagunça, continuo gostando de uma bagunça, né? Mas ele aprendeu a conviver e ficar bem em ambientes que me fazia bem. Eu também entendi o lado dele de ser mais reservado. Então, às vezes, a gente chocava muito, assim, por sermos muito diferentes. Mas, com o passar do tempo, fomos entendendo, né, que havia outras maneiras de nos comunicarmos, de resolvermos as situações da qual não atingisse a nossa relação, né? É interessante o que ela está falando, que eu tenho um ditado que eu aprendi, que uma gota de sabedoria, ela revela o mar de ignorância que você viveu durante toda uma vida. Uau. Né? E o casal, quanto mais o tempo passa, você tem que se tornar melhor, né? Não é isso pior. mesmo. Às vezes a gente vê tanto desacordo, né? Tanto desacerto, só que você entender o que a Bíblia diz, né? A sabedoria que vem do alto, ela é pura, né? Moderada, não é isso? Pacífica. Então você vai absorvendo isso. O Espírito vai te dando graça, entendimento, para que você tolere, né? Para que você tenha uma ação, né? Um ato deliberado, mas de forma conveniente. Sim. Porque muitos casais, às vezes, dentro de uma discussão, sabe, eles querem, né, divergir, separar. Mas a discussão, às vezes, dentro de uma discussão, nasce a luz. Então a gente precisa ter essa luz de eu entender, né, que o tempo eu tenho que tornar você mais sábio. Que benção. E vocês se completam, né? A gente vê que vocês se completam, porque a Mia é toda agitada. O André, evangelista André, é todo calminho, quietinho, né? Ele tem o que faltava em mim, e eu acho que a gente... É incrível, né? Porque, assim, quem nos conheceu, assim, no começo, falava, meu Deus, mas não tem nada a ver. Sabe, Totalmente diferente. A água e o vinho. Esses dois não tem nada a ver, mas o amor fez com que a gente aprendesse a se moldar um pro outro, assim, sabe? Ai, que benção. O André, ele é muito meu amigo. Maravilha. Que legal, que legal. Isso é importante, Obrigado, né? princesa. Aliás, Isso é muito bom. assim, ele é o meu melhor amigo. Ele é o marido, assim, que eu posso falar tudo, sabe? Sobre benção. tudo. E ele me entende, sabe? Glória a Deus. Ele é muito parceiro. Muito, mas é muito mesmo, assim. Eu fico até emocionada. Porque realmente ele é a pessoa que eu sempre pedi pra Deus, né? Que benção, gente. Nos meus sonhos de adolescente, nas minhas orações, eu pedi a alguém como ele é, né? Assim. Que benção, olha. Que legal, por maravilha. isso que eles se completam, né? Se completam. Vocês falaram de um assunto que é interessante, que isso bate em muitos relacionamentos, né? Que é o tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia é muito sucinta, eles falam com muita propriedade. Salomão escreveu com muita propriedade falando sobre isso, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele coloca uma lista de tempo, há tempo de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, de arrancar o que você plantou. E a gente também tem que ter um tempo para a vida a dois, né? A gente sabe que vocês têm 2 filhos abençoados, a gente sabe que vocês têm
O Gael Cheio de energia. cheio de energia, pentecostal, do manto, né? A Então, Alice já é toda calminha, né? São dois perfis, assim, né? Como o pai e a mãe, né? Bem Gael é a diferentes. mãe, né? Um E puxou ela é a o mãe, pai, outro puxou o pai. e dentro disso, de Eclesiastes 3, vocês têm que ter esse tempo, né? Para dividir com as crianças, com a empresa, com o projeto. E a gente sabe que a gente não pode dar desculpa. O casal, ele não deve dar desculpa, não pode dar desculpa, né? Não, eu não tenho uma vida íntima, a gente não tem tempo para ficar dois, a gente não tem tempo para ficar sós no quarto, ou quando a gente chega, a gente já dorme já e apaga no outro dia, a gente já vai fazer outras coisas. A gente sabe que o casal tem que ter um tempo para poder ter os dois ali, os dois estar sempre juntos, né? Íntimo, porque a Bíblia diz em Mateus 19:6, agora não são dois, mas são uma só carne. Né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, como que vocês veem isso? Essa correria que vocês têm de todos os dias, projeto, casa, criança e assim por diante. Como que vocês gerem tudo isso? Na verdade, eu acho que o nosso maior desafio para termos os nossos momentos assim é realmente os filhos. Porque eles são muito, muito grudados conosco, né? Eu acredito que deva ser também pelo fato de termos tantas atividades, né? E não conseguirmos ter muito tempo com as crianças, que quando estamos em casa, e é incrível, assim, parece que a nossa cama os atrai. E eles falam, mamãe, a tua cama é diferente da nossa. Eles querem realmente... Cama de mãe e pai é tão gostoso, a né? alegria deles é estar os quatro aqui assistindo TV, brincando, fazendo alguma coisa. Então, a nossa dificuldade realmente é sempre relacionada a isso, né? Sim. As crianças, porque a gente precisa dar atenção a eles. E aí o Gael é aquela fase de querer dormir conosco. E aí tem horas que aquela dosinha bate, né? Então tá bom. Hoje tudo bem. E na verdade, depois da minha enfermidade, né? Acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Sim. Mas depois da minha enfermidade, o Gael ficou muito mais apegado. Olha. E eu me lembro que durante esse processo, eu fiz questão de deixá-lo dormir comigo mesmo. Porque eu não sabia se eu viveria para ter o prazer de dormir cheirando meu filho me cheirando, e ele gostava muito de dormir com a cabeça em mim. Então, ele aproveitou esse momento para ficar mais perto de mim, e depois foi difícil a gente voltá-lo para a cama. Graças a Deus, hoje ele entende que ele tem um quartinho dele, dorme no quarto dele, Alice no quarto dela. Mas naquele momento era importante para mim ficar com ele, perto dele, né? O André super entendia também. Então, o quanto mais eu podia ficar com eles, até mesmo no momento de dormir, eu fiz questão disso mesmo, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? Então, mas aí para vocês, tirando o problema que você passou, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para vocês não é normal, né? Uma criança dormir na cama com o casal. Não, né? De jeito nenhum. A gente sempre falava assim, olha, quando ele dormir, leva pro quarto dele. Pega ele e leva pro caminho dele. Pega e leva. E aí, hoje, quando isso acontece, dele cochilar aqui, porque ele acorda muito cedo, aí ou o pai leva pra cama, liga o abajurzinho dele lá, e aí a gente... Geralmente o pai fica mais desesperado pra levar o menino pra o quarto esse menino dele, não né? vai dormir, não? É a frase. Esse menino não vai dormir, não? Aí eu falo, olha... E aí chega... Porque, na verdade, eu acho que assim, quando a gente realmente quer ter esse tempo, a gente faz de tudo e a gente programa a casa pra isso. Sim. Então a gente começou, deu 9 horas, aí já desliga a televisão, não dá mais celular, pra fazer realmente as crianças dormirem. E algo que a gente sempre prezou muito, né? É pra ter um momento de qualidade, não de qualquer jeito. Isso é muito bom. Porque tem casais que levam isso de uma forma muito... né? Assim, tá bom, vamos lá. Não, a gente vamos fazer bem feito o negócio, entendeu? Então eu preparo o ambiente, sim, entendeu? Põe uma música, aquela coisa toda. E aí, pra isso, a gente também tem que começar no pré, né? Que é realmente colocar as crianças pra dormir. Porque senão, aí vamos esperar a criança dormir. E aí dá 11 horas, dá meia-noite. A hora que a criança vai dormir, você já dormiu
Já tá bem cansado, antes, né? não quer mais nada. E todos vão dormir, é só no outro dia. acabou. No outro dia É. correria de Aí novo. vamos tentar mais uma Vai vez, tentar vamos mais ver se uma vai vez. dar certo. É. E, aliás, tem muitos casais que hoje estão até programando para ter uma noite íntima, né? Eu acho que isso é um pouco anormal, né, nos dias de hoje. Se programar para poder ter uma noite íntima, eu acho que isso pesa muito na relação, né? É isso que vocês falaram, tem que se programar, né? Sim, mas vocês arrumar um ambiente é uma coisa também que a gente gosta de sempre expressar, que os pequenos gestos, né, ele aflora a relação do casal. Por exemplo, eu não sei, André, vocês têm o costume, talvez, às vezes a esposa também faça isso também, de surpreender, né, a sua esposa na cama com um café delicioso. Eu já fiquei sabendo que você faz aquele café delicioso, né? Até mesmo antes, né, do podcast, ele nós gosta, tomamos ele um café gosta gostoso. de preparar o café. Ele gosta de cuidar de mim. Essa coisa da intimidade é interessante, né? Porque uma das interpretações que você tem sobre intimidade do casal é você entender sobre gostos. Isso é Isso né, mesmo. imprescindível. E a Michelle, eu posso dar para ela, eu digo isso sem demagogia, ela está aqui do meu lado, posso dar para ela uma joia, né, uma roupa de grife, né, qualquer coisa que encheria os olhos, né, de qualquer mulher, mas o que ela gosta mesmo é do pãozinho com manteiga e o café com leite. Ó, Olha, eu vou contar aqui um segredo para vocês que estão nos, Você tá me entregando, ouvindo né? e Que legal, assistindo, que legal. né? Agora eu vou mas contar André, esse quem segredo. não gosta de um pãozinho, Meu né? Deus, não, ele Pois fica é. Quente, esperando manteiga. sair quentinho. Eu Olha. vou lá na padaria lá. Ele prepara Aí o ambiente, sabe? Sim, Se sim. eu der um pãozinho com manteiga. Tá, entendi. Não pode ser só um pão. Tem que ser um pão que acabou de sair do forno, entende? É. Então, Aham. assim, é isso que é legal. É a linguagem Você do amor entender dele. a linguagem Sim. do amor. Né? Aí, às vezes, eu chego lá, a mulher tá tão acostumada que ela fala: olha, moço, faltam 5 minutos, faltam 10 minutos, faltam 15 minutos pra sair o pão. Já vai Eu nem esperar o pão perguntei sair. nada, ela já sabe. Já sabe. Né, que esse é o gosto da minha esposa. Né? E eu acredito que isso nos dá prazer. Né? Você Isso é cuidar. sabedoria, né? É. Que ele já começa logo cedo, Deixa eu já agradar ele. agradando. Então, Essa Mas isso que é sabedoria. bacana na relação, né? Porque a Isso. gente precisa descobrir isso no casamento, na relação. O que ele gosta, o que ela gosta. sim. Isso faz ainda o casamento ser melhor, porque a gente descobre, né, os gostos, né, os dotes culinários, né? Às vezes o Exatamente. marido gosta de cozinhar, a esposa às vezes não, às vezes vice-versa. Então isso é muito bacana Sim. na relação a dois. E Michele, você passou por um período muito difícil, né, meu amor? Isso mesmo. Foi um período, eu acredito, assim, como mulher, que isso mexe. Ainda mais sendo mãe, né? Que a mente da gente, a primeira coisa, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha casa? Né? O que vai ser do meu esposo? O que eu vou fazer? Começa aquele desespero, né? Eu acredito que quando a pessoa recebe um diagnóstico, 1000 coisas passam na cabeça. Mi, você pode contar pra gente um pouquinho como que foi? E também, a gente quer ouvir também o evangelista André falando também dessa parte também que foi difícil para ele, né, como esposo, porque ele sempre estava ali do seu lado, a gente pôde ver isso lá na igreja, a gente pôde ver vocês sempre juntos, ele sempre te apoiando, isso é algo maravilhoso, isso é intimidade. Porque às vezes alguém que está nos assistindo pode estar passando pelo mesmo problema, né, e às vezes não sabe lidar com essa situação. Então a resposta de vocês vai ser algo de oásis para muita gente que está assistindo, Verdade. que talvez não tenha uma saída, não sabe como proceder, não sabe como fazer. Então a resposta de vocês é muito importante sobre esse assunto. Não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E eu acho que é uma pauta importantíssima na nossa conversa aqui. Porque realmente eu espero que a minha fala possa ajudar outras mulheres, outros Sim. casais, né? Aos 37 anos, então, eu descobri um câncer muito invasivo, né? Quando eu descobri, já estava num estágio muito avançado, muito grande. E o médico me disse, olha, você precisa iniciar o tratamento de maneira urgente. Muito provavelmente você já está com metástase em outras partes do seu corpo. Receber uma notícia de que você está com câncer é algo que ninguém se prepara para isso. É muito difícil, é muito difícil. E eu jamais iria imaginar
eu vendia saúde, né? Trabalhava, personal trainer, dando aula na academia e ajudando as alunas e sempre falando sobre saúde, né? Sou dessa área. E eu falei, poxa, como assim? Como eu, né? Eu não acredito nisso. E no momento, eu saí daquela sala e eu dei a notícia pro meu marido e ele ficou em estado de choque. Ele não conseguiu expressar nenhuma reação. Ele disse, não, você deve estar enganada. E eu disse, não, a médica foi muito clara. E saímos dali, fomos no médico e foi quando ele disse assim, olha, vocês precisam correr contra o tempo. Eu me lembro que quando eu saí do consultório, eu desabei a chorar. Eu chorei muito, eu só olhei para o céu e pedi para Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Não me deixar o meu esposo sozinho e nem meus filhos. E estava no início do projeto também, Centopeia, não era? Sim, sim. Ele me consolou muito naquele momento. E quando eu consegui ser mais racional e entender o cenário, aí ele desabou. E eu falei, não, agora um precisa ajudar o outro. Vamos buscar os recursos que a gente tem. E ali eu fui na oncologista, iniciei o tratamento, e ela me disse, olha, Michele, você vai passar pelas quimioterapias, serão algumas sessões da quimio vermelha, algumas sessões da quimio branca, radioterapia, mastectomia, seu cabelo vai cair depois do 14º dia de quimioterapia. E assim foi, eu me lembro que nessa cama, deitada aqui, com a cabeça no travesseiro, eu fui contando os dias depois da primeira quimio vermelha, que é muito agressiva. Que é a que cai o cabelo. E eu confesso que depois da primeira quimio eu achei que eu fosse embora, literalmente, porque eu fiquei prostrada nessa cama, não abri os meus olhos, eu não comia, eu não levantava, eu fiquei muito debilitada, foi uma fase extremamente difícil. E depois do 14º dia, quando eu olhei pro meu travesseiro estava repleto de cabelo. E foi muito complicado, eu disse, agora é a hora de ser forte, né, porque vai mexer comigo. Ainda mais pra mulher que gosta de cabelo, né? Eu tinha um cabelo enorme, né? Tinha um cabelo muito grande. Mexe com a vaidade, né? E eu me lembro que eu caminhava pela casa e por onde eu andava, que eu olhava pro chão, tinha muito cabelo jogado pelo chão. Muito cabelo caído. E eu juntando aquele cabelo, eu lembro que eu colocava dentro de um saquinho. E eu ia guardando aquele cabelo. Foi um processo muito difícil. E fiz, então, as quimioterapias, todas as 16 sessões de químio, durante todo o processo de quimioterapia, em todas as consultas, nos inúmeros exames, o André sempre estava lá. O André nunca me deixou ir sozinha para uma consulta. Ele se virou para cuidar de mim. Eu tive que sair do trabalho, né? Eu tive que deixar a academia para poder cuidar de mim. Ele segurou a onda na academia, ele segurou a onda comigo, ele segurou a onda com as crianças, ele segurou a onda com a casa. Nós tivemos um grande abalo financeiro em decorrência do fato do meu afastamento do trabalho. Nós perdemos muitas alunas e isso mexeu muito com o nosso orçamento. Nós tínhamos acabado de mudar para essa casa, que mudou o nosso cenário financeiro também. E eu via ele muito preocupado com tudo, mas sem soltar das minhas mãos. O tempo todo ele esteve comigo. E quando eu fiz a mastectomia, primeiro, quando eu perdi os cabelos, né? Eu ficava um pouco envergonhada de sair careca, enfim. E ele falava, você tá mais linda careca, porque destacou mais o teu rosto, né? E ele me fez entender que eu poderia me achar bonita do jeito que eu estava, né? E assim foi, eu falei, então eu vou tirar a onda disso. E aí eu comprei vários turbantes, e eu comecei a combinar os turbantes com a roupa que eu usava, e em nenhum momento aquilo me abalou. Falei, não, se é assim que tem que ser, então vamos. Então dá pra eu tirar algo de bom desse momento, né? E dá pra eu descobrir um outro jeito de me achar bonita, né? Então que seja... E eu comprava os turbantes, combinava os turbantes com a roupa. E de verdade, assim, eu curtia, né? Olha! As combinações. Então, eu não me deixei abater com aquilo, né? Porque geralmente isso abate mais a mulher, né? E eu levei aquilo com muito otimismo. Por quê? Porque não havia outra possibilidade na minha mente que não fosse a minha cura. Então eu sabia que aquilo era um processo. Ia passar, né? Sim.
Depois, eu acho que veio um momento mais difícil. Acho que muito mais difícil do que perder os cabelos. Que para muitas mulheres, mexer no cabelo era... Eu nunca fui muito vaidosa. Então, acho que isso ajudou muito nesse processo. Eu nunca fui muito ligada a isso, né? Sim. Mas quando eu passei pela cirurgia de mastectomia, para quem não sabe, né? É a remoção do seio. Sim. Em alguns casos, tiram um quadrante, que é um pedaço só. Em outros casos, tem a retirada total. No seu De caso, um ou foi ambos. a mastectomia ou- total. Isso. E o meu foi mastectomia total, do seio direito. E eu disse, meu Deus. Ali eu me lembro de realmente chorar muito. Porque eu me senti mutilada. E eu tinha vergonha de aparecer na frente dele, naquele estado que eu estava. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou aparecer na frente dele assim? E eu me lembro que eu, evitando que ele me visse daquela forma, ele apareceu diante de mim e disse assim, para com isso. Eu te amo do mesmo jeito. Meu Deus. Eu te amo da mesma forma. Que benção, né? Pra mim Glória a Deus. tá tudo bem e tá tudo normal. Você benção. continua linda do mesmo jeito. Então não se importe com isso, porque eu não me importo. E por mim, não precisa nem se preocupar em fazer um dia reconstrução. Porque não precisa. Não precisa. Enquanto eu me escondia e eu tinha vergonha, ele me dava toda a força, sabe? E o olhar dele Isso era é o um verdadeiro olhar... amor, né? Era um olhar de amor. Sim. Não era um olhar de, tô com pena. Nossa, ficou estranho. De Não. maneira nenhuma. Em todo tempo, ele estava ali com um olhar de amor, sabe? Então, Olha. isso foi crucial Que para que eu benção. pudesse me erguer e não me deixar bater por aquilo, sabe? Então, o apoio do André, ele fez você se levantar, fez você se erguer, fez você se sentir mais amada, fez você se sentir melhor, fez você se sentir mais mulher, né, e esposa, porque ele demonstra isso e demonstrou para isso em todos os sentidos. Né, André, o que você tem a falar sobre essa declaração aí que a Michelle falou e como que você passou, se sentiu, porque assim, a Michelle falou muito do que aconteceu, mas agora ouvir de você ainda também é muito importante, né, amor? Porque Sim, como que foi os pra homens, você, né? os homens que hoje, os maridos que hoje estão assistindo, que também pode estar passando por um episódio como esse, talvez a sua resposta, né, vai ser um bálsamo para a vida deste marido. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela visão, meu amor, que você teve sobre mim. Eu ia dizer aqui, para todos que estão nos ouvindo, que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Né? Porque quando você promete, né, no altar, que você estará conosco, né, com seu cônjuge, na tristeza, é isso? Na alegria, na saúde, na doença, você Olha. fez um juramento. É isso mesmo. Sim. Então você tem que entender que aquilo ali é até o fim da sua vida, até o último dia da sua vida. E ninguém pede para ficar doente. Isso aconteceu. Foi um propósito de Deus na vida dela e que hoje tem se cumprido. E muitas pessoas têm visto, através do que ela passou e atravessou esse deserto, deu que Deus existe. Sabe que Ele, cumprindo o seu propósito, curou a vida da Michelle e também Amém, pode um fazer por milagre. você que está nos ouvindo. Se você está atravessando a mesma situação ou parecida ou próxima, não desista. Sabe, ame sua esposa, abrace sua esposa, diga para ela mesmo que se ela estiver carequinha, que ela está linda, que antes, quando ela estava carequinha, eu fazia, né, um cafuné aqui na careca. Olha. E tá tudo bem, gente, sabe? É assim. Eu tenho cenas fortíssimas na parede aqui, que atravessa, na sala. O Adelvan estava conosco. Quando o cabelo estava caindo muito e tivemos a decisão, não tinha outra hipótese a não ser pegar a maquininha e raspar o cabelo da Michelle. E aí, Foi você que raspou? não foi eu. Não. Elas tentaram uma irmã, não teve coragem, né? Tentaram outra, ela falou, eu não vou fazer isso, que ela tem algumas irmãs, até que uma falou assim, me dá aqui que eu faço. E foi um momento muito marcante, porque no momento em que estavam raspando, né, os cabelos dela ali, eu entrei com violão, cantando aquela música da Estela Laura, né? Descansa, quem te prometeu garante. Que benção. E essa canção,
sabe? Ela perdura. Marcou, né? Cada E dia, é lindo. sabe, marcando a É o meu nossa hino. vida, marcando a nossa vida, entendeu? Porque nós atravessamos um momento e estávamos certos de que a vitória viria. E é Glória isso que a a gente Deus. precisa, de uma dose Que extra bênção. de esperança, né? Porque a Bíblia diz que deu a esperança, né, demorada enfraquece o coração, Sim. mas o desejo concebido é a árvore de vida. E hoje Deus concebeu, deu a vida da Michelle, né, novamente, e nós estamos felizes. E para você que está me ouvindo aí, quero que você grave, dê uma frase. O amor, sabe, é um pacote de decisões diárias. Todos os dias você precisa decidir amar. Amor não é sentimento. Às vezes as pessoas dizem, né, falam assim, mas eu estou sentindo que, né, acabou o amor. Não, você não está sentindo. Não. Você decide amar ou não amar. Amor é uma decisão. Não é opção, é decisão. É Eu decisão. decido amar, Eu né? decido amar. Olha. E no dia que eu prometi no altar, né, que eu estaria com ela, né, na doença, na dor, na enfermidade, né, eu cumpri isso. Deus me deu graça. E agora estamos aí. Ele honrou e continua honrando, E continua né? honrando. Olha que bênção, Careca ou gente. cabeluda. Glória de Deus, né, meu Que irmão? bênção. É verdade. E a própria Bíblia, Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios 13, né? Com amor tudo sofre, tudo supera, Exatamente. tudo, né? Não trata, não suporta a injustiça, mas se alegra com a justiça, né? Ele fala assim Sim. que o amor jamais acaba. E alguns casamentos, alguns casais dizem assim, o meu amor acabou. Inclusive, quando acontece esses episódios de enfermidade na família, muitos até abandonam, né, o seu cônjuge, porque eu não vou ficar com essa pessoa, porque agora está doente, está com... algumas, às vezes, fica paralítico, e assim por diante. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. O que precisa acabar em muitas relações é a desculpa, né? Acabar com a Exatamente. desculpa, mas o amor jamais, Inclusive, jamais acaba. dentro desse mesmo texto, né, uma das características que Paulo cita é o amor é sofredor. Sofredor. Então você quer estar com a pessoa, na hora que está tudo bem, aí ó, entra, né, a era do sofrimento e você, sabe, isso não é justo, né, não é certo. E foi como você falou, né? No altar a gente fez os votos, né? Voto é para isso. Exatamente. Parabéns para Pra você, cumprir. que você está cumprindo os votos, como marido, como esposo, Amém. de ficar ao lado da sua esposa, garantindo a ela ser mulher, ser parceira, ser esposa. E você está cumprindo com esse papel. Os votos que você fez está se cumprindo na Amém. vida de vocês. Isso é importante. E Eu hoje ver a só Mi superei curada, né? o que eu superei porque... Primeiro porque Deus é extraordinário, né? Meu maior amigo, meu pai, Verdade. meu amor. Sem palavras para a experiência que eu tive com Deus. Realmente ele me levou para o secreto e Olha. tratou comigo no secreto. A Michelle de hoje não é a Michelle de antes do câncer. Ele sabe disso. Né? Eu amadureci Deus. mais, eu me acheguei mais. É totalmente diferente o meu relacionamento com Deus hoje. Sim. E eu disse isso, algumas pessoas acharam que era loucura. Eu disse, o câncer foi um privilégio. Porque o câncer me ensinou coisas que sem ele eu jamais teria aprendido. E o câncer me revelou um marido que eu não sabia que eu tinha. Olha só. Meu Deus. Isso é top. Sabe, um marido que literalmente me carregou no colo. Né? Que cuidou de mim de maneira extraordinária. Assim. Sem palavras pelo que ele fez. Sabe, de me carregar no colo mesmo. De dar banho. Sabe, de dar comida na boca. De andar com a minha marmitinha. Você não pode ficar sem comer. Sabe, então Cuidando de você, né? enquanto eu estava na quimioterapia, ele me mandando mensagens. Olha, Você vai aguentar. meu Deus. Você é forte, sabe? Então ele foi extraordinário. Eu lembro de algumas cenas na igreja, né, dentro do templo, né, porque ela não podia parar, né, porque ela sempre amou, né, o que faz, ela ama o que faz, ela ama servir. Esses dias foi até nítido engraçado. olhar pra mim e a Mi tá lá. Vamos! Faz isso! Esses Ela dias foi ama, até realmente, engraçado, é maravilhosa. né, porque alguém perguntou pra ela, né, falou assim, Michelle, você é pastora? Ela falou, não, eu sou serva. Olha, Tá Né? vendo? Então, pra você ver, sabe, o tipo de Sim. sentimento. É o que eu amo. É o que ela ama fazer. E o que é interessante, André, é que ela faz com excelência, vocês fazem com excelência. é. Eu não vou fazer porque está pedindo para fazer, não, eu vou fazer porque eu tenho amor nisso. Amo. Sim. Ama Isso é servir. revelador, isso é Amo. É maravilhoso. maravilhoso. E às vezes ela estava no templo, né?
correndo, como sempre, para lá e para cá. Só que a médica disse para ela, ó, durante um período você vai ter que se alimentar de frutas, né? Lembra? Assim, assado, passou o cardápio aí. Eu vim aqui, sabe, pastor? Cortava as frutas bonitinho, botava ali nos potinhos, saía daqui. Às vezes eu nem tinha o que fazer na igreja, mas levava para ela lá. Eu ficava andando atrás de mim com as marmitinhas de fruta. Tá na hora da sua fruta. Eu lembro disso, eu acho que foi na cantata de Natal. Foi. Né? Sim. E né, que a marmitinha apareceu lá e você sentou na beira do púlpito e começou a comer e a gente ensaiando e você tá lá, vamos, bora. Aí a gente fala, gente, como que consegue encontrar força? Isso anima até a gente de ver o entusiasmo, a garra e a força que você tem. E ele dizia né? para mim, pastor, você não pode, você tá com a imunidade muito baixa, então você não pode ficar no meio de muita gente. E eu dizia para ele, me deixa servir, porque eu não sei quanto mais tempo eu tenho, mas até o meu último dia de vida eu quero servir. Meu Deus. E foi isso. E eu servia no projeto, tava ali dentro da Kombi, ele, amor, fica em casa. Eu, não, me deixa aí. E é isso que isso me ajudou muito no meu processo de cura, né? Agora, sim, durante todo esse processo que você passou, o André passou junto. Isso interferiu na vida íntima de vocês? Como é passar por esse problema, estar passando por enfermidade e deitar na cama, porque esse episódio é isso, cama é intimidade, deitar na cama, e aí agora? Como que a gente vai proceder? Como que a gente vai fazer? Qual conselho que você, Michele, você, André, daria para alguém que está passando por esse episódio, por esse problema, melhor dizendo, por esse problema, e que não sabe por onde começar, como fazer, como lidar com essa situação? Qual conselho você daria para essa pessoa agora? Eu acho que a primeira coisa é entender a limitação do seu parceiro. Né? Porque existem pessoas que não têm essa compreensão, né? Que é de todo jeito, enfim. E, na verdade, é muito importante saber qual é a limitação do seu parceiro. Tá acontecendo algum problema? Que problema é esse? Às vezes não é uma enfermidade, mas algum problema emocional, psicológico, enfim. E é claro que nós tivemos períodos muito complicados, né? Eu estava extremamente fragilizada, né? Eu estava muito prostrada, muito debilitada. E aquilo já derruba, já, né? Rebenta com a gente, né? De verdade, é difícil. Às vezes eu voltava da químio como se fosse nocauteada, né? Eu deitava nessa cama e em nenhum momento eu fui cobrada. Ele entendeu o meu tempo. Sim. Ele entendeu que eu jamais negaria alguma coisa para ele se eu realmente não estivesse em condições para isso. Então, ao mesmo tempo, eu me esforcei para que ele também tivesse o seu prazer saciado. Sim. Né? Sim. Então, foi uma troca. Ele entender a minha limitação e eu entender que ele também necessitava daquele momento até para desestressar, sabe? Para ter um momento de alegria, né? Porque a cama é isso, né? Cama é celebração. Cama é alegria. Cama não é lugar de levar problema, né? Problema a gente resolve no sofá, na mesa. Em qualquer outro lugar. Cama é lugar de celebrar, né? Aquilo que a gente resolveu no sofá, na mesa. E isso é algo interessante, professor, você está falando sobre cama é um lugar para celebrar, né? Porque eu tenho um período do dia que eu consigo ficar sozinha na minha casa, né? E eu já criei esse hábito, né? Ele tá no trabalho, as crianças estão na escola. E eu gosto muito de orar em todos os cômodos da minha casa. Sou muito agitada, né? Então acho que essa oração andando na casa facilita. É segredo, né? Gente? Até facilita pra mim. Eu vou passando por todos os cômodos e eu vou orando em todos os cômodos. Que bênção. E aqui é o momento em que eu oro para que entre todos os lugares que ele possa estar, aqui é o momento em que ele vai ser mais feliz. Olha, que bênção, Sabe? gente. Que realmente seja um momento em que eu possa fazê-lo feliz e seja um momento de celebração, realmente, né? A oração dela tá dando certo. Tá dando certo. Né? Isso é bom. Parentes aí, gente. Assim, a gente sabe também que muitos casais, né, amor, não tem mais esse contato, né? De estar orando mais a dois, né? Não tem mais esse privilégio. Os casais já chegam do trabalho cansado, toma banho e come alguma coisa e já dorme, né? Então, e outras pessoas que não têm mais esse hábito de orar na beira da cama, os dois juntos, abraçados, ou de mãos dadas, ou olhando um para o outro, não tem esse hábito mais de orar junto para dormir ou para levantar.
Como é isso para vocês? Vocês têm esse costume? Vocês fazem isso? Ou até mesmo ensinam as crianças que devem orar também na cama? Porque nós, casais, são espelho para os nossos filhos. Quando contrair o matrimônio, eles vão levar o exemplo de casa para o seu casamento. E como que é isso para vocês? Aqui nós temos um dos cômodos que a gente chama de quarto da oração, né? Acho que é derivado da ideia do filme O Quarto de Guerra, né? Ah, sim. Quem assistiu sabe que é extraordinário. E a gente tem esse quarto. Foi até interessante que a gente fez uma brincadeira, né? Com ovos, né, amor de Páscoa? Como que chama a brincadeira lá, Calice? Caça ao tesouro, Caça ao né? tesouro, Com chocolates. Aí ela colocou nos cômodos da casa. Verdade. E foi interessante, né? O legado que a gente... As pistas, né? Às vezes a gente deixa legado para os filhos que a gente não percebe, né? Mas em tempo oportuno a gente, sabe, ele captou. Aí ela escondeu, né, parte dos ovos lá, e ela falou assim, o lugar onde, né, a gente mais ora. Aí eles foram pro quarto de oração. Foi rapidinho, acertou, né? Já foram direto. Que legal, gente. Então, assim, mas aqui o lugar que a gente mais ora juntos é a mesa. É a mesa. A mesa. A mesa é o lugar que a gente sagrada. Porque assim, criança vê, criança faz. Vê os pais fazendo, eles vão repetir aquilo que os pais fazem. Imagina os casais que não têm esse hábito de orar, né? Então as crianças também não vão ter o hábito de orar. Parabéns para vocês. Em família é isso, né, gente? É todo mundo junto e misturado, né? E tem duas situações que aconteceram que, concernente aos meus filhos agora, né, que, sabe, me deixou muito orgulhoso. Uma das professoras, acredito que a professora de artes, né, da Alice, pediu para que ela fizesse um desenho de um projeto que ela ou estava vivendo no momento, ou queria viver no futuro próximo, e ela pegou ali a folha sulfite, né, um lápis ali, e saiu desenhando, e o desenho, sabe o que tinha? Eu tinha o Gael, né, depois tinha a Michele, tinha eu com a Bíblia na mão, assim, né, e a gente estava dentro de um cenário da Centopeia. Ela escreveu o projeto da Centopeia. Olha que bênção, então, gente. para você ver, sabe, né, o legado que a gente está deixando. Legado, influência, né? Eles vivem isso, né? Os pais precisam ser os verdadeiros influenciadores na vida dos filhos, né? De me olhar para você hoje e ver o quanto Deus é maravilhoso. Eu vejo assim, que Deus lá no céu falou assim, olha, eu só vou deixar minha filha passar por essa provação e depois que ela fosse aprovada, que o Senhor sabia que você seria aprovada, ele falaria assim, eu imagino, né? Vamos lá. Que ele falaria assim, não, vou deixar ela na terra por um bom tempo ainda, porque tem muita coisa para ela fazer. Glória a Deus! Então, assim, então, assim, a gente vê realmente que não foi fácil, né? A gente via na igreja você com um lenço, muito debilitada, na festa da igreja, você passando mal. A gente estava, se não me engano, acho que foi no Teatrão. Foi no Teatrão. E a gente estava sentado quase em frente ao palco e a gente via você no canto lá passando mal e o evangelista André, gente, que bênção, sempre ali do seu lado, onde você ia, ele estava, né? Hoje a gente vê que não é só seu ministério, é o ministério dos dois. Né? Os dois, é ele te ajudando, ele te apoiando, é você estando ali, é os dois, um completando o outro. E a gente vê as mãos do Senhor estendidas sobre a vida de vocês. Falar hoje, tá aqui na casa de vocês, tá aqui no quarto, na intimidade de vocês, falando sobre algo que aconteceu na vida, não só tua, da vida da família, porque a família sofre. Sim. É ver que Deus esteve com as mãos estendidas. É ver que hoje você é um milagre. Sou. Verdade. Você é um milagre. Sou. E, André, você também é um milagre. Essa família é um milagre. Gente, a gente só agradece a Deus mesmo pela vida de vocês. E eu acredito muito que essa mensagem hoje vai alcançar muitas pessoas, sabe, que estão passando por isso, né, que recebeu um diagnóstico, que não sabe o que fazer, e muitas vezes o esposo, ao invés de ajudar, ele fica querendo, né, deixar o barco sozinho com a esposa e sumir. Não. Olha o exemplo, né?
O exemplo do André, ele esteve aí do seu lado, ele te apoiou, ele te ajudou. Você venceu, vocês venceram. E hoje vocês estão aí para contar essa história, né? Esse testemunho maravilhoso que impacta nossas vidas e saber que vocês são instrumento de Deus e continuem servindo a igreja, servindo o reino do Senhor com tanta alegria, com tanto amor e falando aqui na intimidade de vocês, né? O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus sustentou a vida de vocês. Gente, a gente só tem que agradecer, vocês são maravilhosos. É verdade. amor. Que pena que nós estamos chegando ao final. Na minha casa pode. E a gente quer ouvir de vocês considerações finais para a gente poder fazer o nosso encerramento. Começa, amor. Uma vez perguntaram para um sábio qual era o gosto da felicidade. E esse sábio respondeu: o gosto da felicidade é aquele que você torceu para que durasse um pouquinho mais. O que eu quero dizer com isso? Meu Deus. Tem gente que espera o dia para chegar no fim do dia. Tem gente que aguarda a semana para chegar no final de semana. Tem gente que aguarda o mês para chegar no fim do mês. Tem gente que aguarda o ano para chegar no fim do ano. Será que você não percebe que quanto mais você torce para que chegue o fim do dia, o fim da semana, o fim do mês, o fim do ano, sua vida está passando, e você não se deu conta de que você é feliz, mas não sabe extrair sua felicidade? Então, esse é um recado muito importante, porque mesmo em meio a dores, dentro desse quadro que a Michele acabou de dizer aqui, que contamos, essa experiência, eu fui muito feliz. E aprendi que, como eu disse, que o amor é um pacote de decisões diárias. Eu aprendi que dentro desse pacote você deve acrescentar, sabe, fé, deu esperança, amor. E nunca deixe de dialogar com seu cônjuge, nunca deixe de ter cumplicidade, nunca deixe de ser próximo. Sim. Porque isso é literalmente o gosto da felicidade que você terá todos os dias. E lembre-se, a família é o maior projeto que Deus te deu. Uau! Legal, Que gente. benção, que benção. Mas eu quero agradecê-los, né? Amém. Por sermos escolhidos para esse momento, né? Tão Vocês são uma gostoso. bênção, gente. Nem doeu tanto, né? A preocupação, né? Que será que vai perguntar? Foi Que muito será que vai tranquilo. E dizer que as portas da nossa casa sempre estarão abertas para vocês. Amém. Glória Nós a Deus. amamos os nossos irmãos, nós amamos vocês, nós amamos a nossa Amém. igreja, os nossos pastores, né? E é sempre uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida e que a nossa dor serviu para ajudar pessoas em momentos difíceis e continuará servindo, né? O nosso testemunho vai continuar perdurando para que pessoas possam ser tocadas, impactadas e dizendo, poxa, se ela venceu, eu posso vencer também. Verdade. Né? A força que veio dela eu também posso buscar, né? Que é o Senhor. Então que Glória o a meu Deus. testemunho de vida seja para glorificar o nome do Senhor, né? E para que as pessoas se acheguem a Ele, né? Porque Ele é o grande socorro, né? A quem recorrer, senão a Cristo, não é verdade? E passar pelo que eu passei e olhar para o lado e sempre enxergar o André comigo fez toda a diferença. Ele é o grande amor da minha vida. Que Essa que é a minha lindo, princesa. gente. Olha que lindo. Que benção. meu Foi pra gente Deus. também, né, meu amor? Foi um prazer Uma honra, meu estar Deus aqui do céu. apresentando na minha casa pode, juntamente com vocês, e foi um privilégio ouvir essa história fantástica de milagre, de superação, e que vocês possam ter inspirado outros casais, outras famílias que talvez estejam passando pelo mesmo problema, mas também que possa superar naquilo que eles estão passando por esse momento agora. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, meu amor. Isso mesmo, Deus abençoe grandemente. A gente ama vocês são maravilhosos, gente. Maravilhosos mesmo. A gente agradece a Deus pela vida de vocês, poder servir juntamente com vocês. Olha que bênção, né? Amém. Vocês são maravilhosos, gente. Maravilhosos mesmo. Obrigado por tudo. Obrigado por abrir a porta da casa de vocês. Sempre o abertas. quarto, né? Sempre Estamos abertas. aqui realmente no quarto deles, gente. Olha só. Eles aqui
Era pra estar até de pijama, brincadeira. Mas não tá. Mas foi maravilhoso. Foi Deus gostoso. abençoe. Daqui a pouco vai ser um quarto de verdade. É verdade. E esse foi, né, o episódio Cama e Intimidade, Na Minha Casa Pode. Até o próximo episódio, querendo Deus. Deus abençoe vocês. Forte abraço.